Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos aprender como colocar em um documento, como por exemplo uma dissertação, uma monografia, vários tipos de paginação. Um exemplo, vamos supor que você tem uma monografia, aí você tem a capa, em que a capa não tem numeração. Após a capa você tem os elementos pré-textuais, em que você quer colocar, inserir algarismos romanos, I, 2I, 3I, 4I e V, enfim. E depois desses elementos pré-textuais, tipo sumário, lista de figuras, lista de tabelas, que são essa numeração desse tipo, em romano, você deve colocar numeração arábica, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Certo? Na aula de hoje também nós vamos ensinar para vocês como também colocar rodapé, indicando o capítulo que o leitor está lendo. Né? Então, inicialmente vamos colocar a questão da paginação. Então, para isso nós vamos ter que utilizar quebra de seção no Word, tá certo? Então, para isso vamos fazer o seguinte, vamos clicar no botão inserir quebra de seção. O tipo de quebra de seção que a gente vai utilizar é próxima etapa, próxima página. Então, dá um OK aqui. E vou fazer isso aqui, certo? Ao tanto que eu quiser. No caso aqui, eu vou fazer quantas vezes? Vou fazer 1, certo? Para dizer que aqui é a minha capa. Aqui é a minha capa, tá? Aqui, eu vou até escrever aqui. Aqui é a minha capa, certo? Aqui é a minha capa. Certo? E a próxima página aqui vai ser os elementos pré-textuais. Elementos pré-textuais, tá certo? Elementos pré-textuais, que são elementos antes do texto, assim, tipo lista de figuras, lista de tabelas, né? Sumário, e aí vai. Então, aqui, nós sabemos que aqui não tem numeração. Aqui tem numeração, essa numeração tem que ser o que? Em romano, algarismo romano, tá bom? Tem que ser algarismo romano, né? Numeração aqui tem que ser algarismo romano. Só para estar aqui para vocês. Tem que ser algarismo romano, numeração romana, tá bom? E após aqui, né? Depois dos elementos pretextuais, tipo lista de tabelas, de figuras, sumário, e vai. Você vai ter o teu texto em si, né? Que vai começar pela numeração 1, 2, 3, aí vai. Ok? Então pronto, então eu coloquei aqui eu tenho uma seção, perceba que aqui embaixo ele indica a seção que você está trabalhando. É importante você também ver isso aqui. Então você está na seção 1, certo? E quando você clica aqui, ele mostra que é uma outra seção. Ou seja, aqui é uma coisa e aqui é outra coisa. Tá certo? Como eu disse para vocês, eu vou continuar inserindo quebra de seção. Então inserir, quebra, tipo de quebra de seção, próxima página. Então aqui eu fui para a próxima página. Perceba que o Word mostrou que aqui eu tenho a seção 3. Então aqui é uma outra seção. Então aqui eu posso configurar para mostrar números romanos, ou arábicos, né? Números arábicos. Certo? Arábicos. Então, vamos aqui colocar primeiro a numeração, como a gente está querendo aqui. Então para isso vamos em exibir, cabeçalho e rodapé, certo? Eu vou iniciar aqui na capa. A capa não vai ter numeração, certo? Então, eu vou para o próximo aqui. Então, perceba que ele veio aqui para o cabeçalho da seção 2, ou seja, no caso da parte do documento, que é elementos pretextuais, nos quais deve ser o que? Em numeral romano. Então, vamos inserir o número da página, clicando nesse botão, inicialmente. Só que aí, nós, como dissemos, tem que ser numeral romano. Então, nós devemos formatar para que seja numeral romano. Então, eu tenho que clicar no botão formatar o número da página e escolher o tipo de numeração que eu quero. No caso, é o romano. E vou dizer que vai iniciar em o quê? Em I. Verdade?
vai iniciar em I, certo? Um outro detalhe é que você tem que tirar essa vinculação. Mas vamos deixar aqui só para mostrar para vocês o que vai acontecer. Então, primeiro, isso aqui, essa numeração está no lado esquerdo, tem que ficar aqui no lado direito. Então você vem aqui, ó, clica em alinhar à direita. Ficou alinhado à direita. Perceba que houve uma numeração aqui, ó. Essa numeração não é para existir. Então, por isso que você tem que tirar essa vinculação anterior também. E, tirar dessa vinculação, você tira essa numeração. Dá um del aí, né? Certo? Dá um del. Então, por isso que você tem que tirar, vincular o anterior. Feito isso, perceba que está tudo ok aqui. Vamos para o próximo, no caso, cabeçalho. A gente está em cabeçalho. Veja que estamos no cabeçalho da seção 3. Então, nós temos que colocar o numeral arábico. Então, vamos colocar no arábico. Então, já está em arábico. Só temos que dizer que vai começar em 1. Ele colocou 2 porque ele vinculou esse 2 com o I. O I é primeiro. Então, como aqui ele está já em arábico, então ele, ao invés de colocar 2, ele colocou 2. Então, primeira coisa, eu vou tirar vincular o anterior, certo? E feito isso, vou formatar esse número. Para ser já está arábico, né? Então, eu vou dizer que vai começar, só para dizer que vai iniciar em 1. Pronto, iniciou em 1. Perceba que ele continua aqui. Perceba que aqui continua sem número. Tá certo? Então, basicamente a nossa missão de numeração para uma dissertação, uma monografia, enfim, textos acadêmicos, já está feito. Tá certo? Beleza? Agora, veja só uma coisa. Veja, por exemplo, se eu escrever qualquer coisa que passe dessa página. Ou seja, vou escrever aqui um texto aqui de teste, só para mostrar para vocês. Muito bem, eu escrevi esse textozinho aí, certo? Vou escrever de novo porque só para mostrar. Pronto. Ó, comecei esse texto aqui, certo? Olha só, esse texto, certo? Esse texto passou daqui, ó. O texto passou daqui. E observe o que aconteceu. Apareceu um 2i. Perceba que nós não configuramos, nós não colocamos 2i, nós colocamos i. Mas como essa parte desse texto veio depois desse texto, depois desta seção, configurada para trabalhar com o número romano, ele automaticamente colocou 2i. E assim sucessivamente, se a gente começar a escrever textos, certo? Perceba que surgiu agora 3i, tá certo? Da mesma forma acontece aqui. Se eu escrever algum texto por aqui, digamos, é igual a rand, só para um texto de teste. Olha só. Ele colocou aqui, né, um texto na página 1, um texto na página 2, ó, certo? Qualquer texto que eu escrever depois da página 1 e passar dessa folha, ele automaticamente vai criar a página 2, a página 3, certo? E sucessivamente, tá certo? Página 2, página 3 e sucessivamente. Só que no nosso caso aqui, né? No nosso caso aqui, primeiro, a nossa missão de fazer numeração já foi feita. Nós agora vamos fazer numeração, vamos colocar rodapé diferente em cada capítulo. Então, inicialmente, vamos escrever aqui uns capítulos aqui. Então, vou aqui colocar aqui uma formatação, capítulo 1, arábicos, né? Vou aqui para o próximo texto. Vou dizer, sei lá, eu vou dizer que aqui é meu capítulo 2. Capítulo 2, sei lá. Capítulo 2, sei lá, análise, só para ilustrar aqui. Muito bem. Vou agora colocar rodapé, indicando que é o capítulo 1. Escrevo aqui capítulo, arábico, né? No caso aqui o nome, o tema do capítulo 1, arábicos, né? Arábico, capítulo 2, análise. Então, para isso que a gente vai fazer. Primeira coisa,
nós temos que ver o seguinte. Aqui eu estou na seção 3 e no capítulo 2 ainda estou na seção 3. De novo, vou ter que inserir quebra de seção, certo? Para indicar para o Word que meu rodapé vai ser diferente em cada seção, tá certo? Então esse é o primeiro passo. Então para isso nós vamos clicar duas vezes. Aliás, vamos aqui em exibir, cabeçalho e rodapé. Vamos para o rodapé dele. Nós podemos sair do cabeçalho e ir para o rodapé, apenas apertando aqui essa barra. Vamos colocar agora o nosso rodapé. Primeira coisa, vamos tirar esse negócio de vincular o anterior, certo? Vincular o anterior. E vamos colocar aqui uma referência ao capítulo 1. Nós podemos colocar um parágrafo e podemos colocar ali, aqui um menos, e vou colocar o texto do parágrafo para ficar bonitinho aqui nossa aula, certo? Pronto. Vou para o próximo rodapé, só para ver uma coisa. Ok. Ó, perceba que aqui ficou correto e aqui ficou correto. Agora, quando eu chegar no capítulo 2, aí eu vou ter que clicar duas vezes aqui e perceba Vixe, eu não inseri a quebra, né? Vixe, tudo bem, não tem problema. Você colocou aqui, certo? Então o que você vai fazer? Você vai inserir quebra. Você vem aqui na última página, inserir quebra, exceção, próxima página. Então, beleza. Veja que ficou esse espaço todo. Não quero esse espaço todo, então Ctrl Del. Então, estou na seção 3, estou na seção 4. Então, aqui, clico duas vezes, ó. Percebo que ele está vinculado ao anterior. Verdade? Eu vou logo tirar esse vincular ao anterior, porque é o capítulo 2, então não vai ter vinculação do capítulo 1. Né? Então, vou aqui inserir referência cruzada. Capítulo 2, né? Texto do primeiro nome do parágrafo. Em seguida, vou colocar aqui o texto do parágrafo, assim. Texto do parágrafo. Análise. Fechar. Pronto. Basicamente, ó, perceba que o capítulo 2 está aqui. Capítulo 1 está aqui. Capítulo 1 está aqui bonitinho. De novo, se eu, por exemplo, escrever algum texto aqui, né? Ele escreveu aqui, tá? Capítulo 2, análise. Ele escreveu aqui, ó, como aqui passou dessa página, não coube todo, então ele pulou para a próxima página e já numerou como 2. Olha só que é uma coisa que aconteceu aqui, ó, coisa interessante. Veja que ele numerou cada capítulo iniciando em 1. Vamos corrigir isso aqui, dizendo o seguinte, que essa numeração começa seguindo o anterior, então vai ter que ter o vínculo, assim. Então, aqui é o capítulo 2, já está vinculado ao anterior, certo? E vamos formatar isso nessa página, continuar da seção anterior. Então, perceba que realmente, ó, realmente deu certo. Capítulo 3, 4, 5, ok, bonitinho. Capítulo 3, né, capítulo 2, ou página 2, página 1, ó, capítulo 1, página 2, ó, capítulo 1, página 2, capítulo 1, 3, ó, capítulo 2, análise, 4, e aí vai.
Bom, pessoal, basicamente é só isso. E até mais.